Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Esquenta Assim. Eu particularmente estou comandando o terceiro evento de hoje, que vai ser bem legal sobre gestão de pessoas, nós vamos discutir muitos assuntos. Então, antes da gente entrar propriamente dito na temática da palestra, explicando um pouquinho o que é o Esquenta Assim. O Esquenta Assim ele foi criado, claro, diante de todo o contexto, em função da gente não conseguir fazer o evento semestral que é realizado aqui em Piracicaba. Então, nós estamos fazendo essa série de webinars para discutir a temática e para avisar que daí no dia 8 de agosto nós vamos realizar a versão online do Sim, começando das 13 às 18, tá? Então, para você que ainda não se inscreveu, se inscreve, ele é gratuito, né? O pessoal vai deixar o link depois aqui para vocês. Abaixem, façam o download do aplicativo para ficar por dentro de toda a programação. Então, vão ter várias palestras aí, Vânia Ferrari, o André Siqueira da RD Station, o Denis Wang e o Murilo Gum, além de outras interações e outras atividades, né? Vai ser possível para aquele pessoal que está interessado em fazer o MBA entrar em contato com o coordenador, vão ter salas de discussão, enfim. Vai ter uma série de ações, inclusive uma live no final para a gente conseguir interagir legal. Beleza? Então, dia 8 de agosto, se inscreve aí. Claro que depois, no final, eu venho novamente com essa chamada. Até agora, 2.300 pessoas, então não fique de fora. Bom, passando para o evento de hoje, né, o webinar de hoje, que é mais voltado aí para a parte de gestão de pessoas, eu vou chamar aqui a nossa querida Carol Shinoda e a Adriana Chaves, que depois elas vão aí, respectivamente, se apresentar. Hoje nós vamos falar das tendências e desafios no desenvolvimento de pessoas, um tema espetacular. Beleza? Carolzinha, fica à vontade aí para fazer a sua apresentação. Segue o jogo. Pessoal, e só um lembrete, tá? Eu estou aqui no chat do YouTube, vocês fiquem à vontade para enviar suas perguntas, que depois vai ter um momento de interação aqui com as professoras, tá bom? Beijão para todo mundo. Vai lá, Carol. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Carol Shinoda, sou parte da equipe de coordenação do MBA de Gestão de Pessoas. A gente lançou a primeira turma esse ano, que começou em abril, né? E dia 30 de setembro começa a aula inaugural da segunda turma, né? Tem sido muito especial esse MBA. A gente está, quem for começar agora dia 30 de setembro, vai começar com o módulo de comportamento humano. Então, aulas muito importantes aí, né? De liderança, comunicação não violenta, a gente abrange muitos temas, né? Gestão de conflitos, então do relacionamento humano. Depois vai seguir para o módulo aí de estrutura e processos de gestão de pessoas, então aprender sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, né, que é o nosso tema de hoje. Inclusive, a professora Adriana Chaves, né, ela fica toda assim de chamar de professora, mas ela é uma grande professora, uma grande desenvolvedora de pessoas. Ela vai estar com vocês aí também nesse MBA. E finalmente o módulo de gestão, porque a gente entende que uma pessoa que trabalha com gestão de pessoas precisa ter uma sólida base de gestão, então entender de modelos de gestão, de estratégia, de gerenciamento de projetos, né, para acompanhar e ser esse profissional que o futuro demanda. Então, sejam muito bem-vindos a esse webinar. Esse tema de desenvolvimento humano foi um pedido de muitos alunos do MBA de Gestão de Pessoas, e aí a gente escolheu com muito carinho a Adriana Chaves, que é sócia da Companhia de Talentos. É uma pessoa muito humana, que eu admiro muito. Além de uma profissional com uma experiência muito diversa, que ela vai contar para vocês, e eu tive a honra dela ser minha líder também, então foi uma pessoa que até hoje, quando eu estou numa situação difícil, com muitas prioridades ao mesmo tempo, eu paro e penso, o que a Adriana Chaves faria? Aí eu falo, putz, ela iria por aqui. Aí eu falo, então vamos lá, vamos focar no que é importante, porque a Adri, ela sempre sabe o que é importante, então eu acho que ela tem uma clareza interna de valores, do que realmente importa, que traz essa serenidade, né, natural dela que vocês vão conhecer, tá? Então, a Idri queria pedir para você se apresentar um pouquinho e contar da sua trajetória para as pessoas aí que estão nos assistindo hoje. Legal. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E, gente, ser líder da Carol é fácil, tá? Porque é uma pessoa extremamente inteligente, super conectada, interessada em aprender, então é muito fácil ser líder dela. Eu não posso ser parâmetro, não, como líder, sendo líder da Carol, tá? Carol, obrigada pelo convite, muito gostoso estar aqui com você hoje. A Carol pediu para eu contar um pouquinho da minha trajetória primeiro, né, de como eu vim parar aqui na Companhia de Talentos, né,
Para começar, eu sou uma menina do interior, nascida e criada numa cidadezinha de 15 mil habitantes, chamada Lucélia, lá no interior de São Paulo, que vim parar na cidade grande, chamada Campinas, para fazer uma faculdade, né? Eu escolhi fazer engenharia elétrica na época, eu fiz a Unicamp, e comecei minha carreira na área técnica, falando de máquinas e tudo mais. Eu trabalhei por 15 anos na Unilever, e eu entrei na Unilever pelas mãos da Companhia de Talentos, né? Então a vida vai fazendo ciclos aí que a gente se volta a se encontrar. Eu entrei como trainee no segundo programa que a Companhia de Talentos fez, e vim para a Companhia de Talentos muito tempo depois, a convite da Sofia, que é a fundadora, né, para tocar a área de desenvolvimento, porque lá dentro da própria Unilever eu fiz essa transição, né, saí da área técnica, fui para a área de recursos humanos, porque o meu coração conectou com essa área e eu queria muito fazer parte da vida das pessoas e menos das máquinas que as pessoas tocavam, né? E depois que eu saí da Unilever, eu passei 3 anos pela Electro, fui a diretora de RH lá, antes de chegar e voltar, então, para a Companhia de Talentos e hoje ser uma das sócias. Então é isso, bem rapidamente, né, falar do meu percurso e contar um pouquinho que a gente vai falar um pouco, né, sobre propósito, sobre as conexões que a gente faz, e acho que a minha primeira conexão maior aí de carreira foi essa de sair da área técnica e vir para o mundo de gente, né, para o mundo de pessoas. Então, um pouquinho disso. Muito bom, Dri. E aí eu queria pedir para você oferecer para a gente um panorama geral. Sei que a Companhia de Talentos faz muitos estudos, né? E lança tendências também. E tem um estudo que é muito interessante sobre algumas tendências da educação. E educação e desenvolvimento, né, estão conectados. Então, se você puder compartilhar um pouco com a gente essas tendências que vocês observaram, acho que vai ser muito legal para as pessoas que estão assistindo a gente. Perfeito. Eu acho que, assim, primeiro contar um pouquinho do contexto, né? Esse estudo nasceu para a gente identificar quais eram essas tendências de desenvolvimento de pessoas para o trabalho, ou seja, como é que a gente podia educar as pessoas para o mundo do trabalho, olhando mais as tendências. Então, a gente fez uma série de pesquisas, seja através da internet, conversa com professores aqui do Brasil e fora do Brasil. A gente fez conversa com executivos de recursos humanos e com os próprios aprendizes, né, dos programas de liderança e tudo mais, antes da gente chegar a algumas conclusões. E fomos estudar um pouquinho também o histórico dessa educação para o trabalho que tem no Brasil, né? E é muito difícil a gente não conectar que essa educação para o trabalho, ela mudou muito a partir do momento que a tecnologia entrou na nossa vida, né? Então, a tecnologia cresceu exponencialmente dentro do mundo do trabalho e nós, humanos, não conseguimos, talvez, acelerar o tanto que a tecnologia acelerou, né? E as organizações menos ainda. E aí foi nesse momento que a gente começou a tentar entender como é que a gente talvez se aproxime um pouco mais como pessoas dessa necessidade que o mundo do trabalho tá trazendo frente a essa mudança tecnológica gigante que tem acontecido, né? E foi difícil também desvincular de que a universidade brasileira hoje ela é muito convencional, né? Uma universidade que forma pessoas técnicas, mas esquece de formar pessoas para o mundo do trabalho, né? Ainda estão longe disso. Então, e ainda assim, o nosso problema educacional lá de trás nos mostra que 36% hoje das pessoas que terminam a faculdade, a universidade, são analfabetos funcionais. Ou seja, então, assim, nós temos uma discrepância gigante na qualidade de pessoas para alcançar toda a eficiência que o novo mundo tecnológico pede. Então, tudo isso precisa ser bastante pensado antes da gente falar que
educação para carreira é alguma coisa simples e fácil, que é só por treinamento dentro das organizações, né? Então, trazendo um pouco esse contexto, eu queria compartilhar uma tela aqui com vocês, bem rapidinho, para contar dessas tendências que a gente identificou no nosso estudo. Vocês conseguem ver na tela? Sim. Nós identificamos, então, 6 tendências dentro desse futuro da educação que a gente viu, né? Acho que a principal tendência, vou falar bem rapidinho um pouquinho de cada, mas quando a gente olha que uma das tendências é o indivíduo SA, a gente está falando da conexão dessa pessoa com seu propósito, a gente está falando dos planos individuais que cada pessoa traz, nós estamos falando da necessidade de olhar um portfólio muito mais do que um diploma, né? Ou seja, o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu carrego de experiências para eu colocar em prática, e nós estamos falando de um olhar muito mais amplo sobre a formação e não só aquele sentado no banco da universidade, né? Nós estamos falando das futurabilidades, que são isso, são as habilidades que a gente precisa para o futuro. Isso está muito conectado com as nossas competências socioemocionais, as habilidades que a gente vai adquirindo, que são portáteis e que a gente leva para qualquer empresa que a gente estiver e para qualquer lugar que a gente for, né? A gente está falando da aprendizagem que não para, né? Daquele olhar de que eu preciso aprender a aprender, porque a gente aprendeu que vendo um professor, uma sala de aula é o jeito certo de aprender. Na verdade, a gente precisa aprender que a gente precisa aprender em qualquer lugar, em qualquer evento, com qualquer coisa que passa na nossa vida, né? E nunca parar de aprender. A gente fala do fim das fronteiras, né? Que a gente precisa aprender 24 horas por dia, 7 horas por semana, onde a gente estiver. O conteúdo que a gente aprender, ele é adaptável e a gente pode levar, e a gente tem que ver que não tem mais fronteiras de aprendizado, a gente é aberto a aprender a qualquer momento, né? Nós estamos falando dos alquimistas da aprendizagem. Quando que a gente fala dos alquimistas da aprendizagem? A gente está falando que a gente precisa olhar de um jeito muito mais profundo no que a gente precisa aprender, porque é tanta coisa disponível e tem tanta coisa que a gente tanta informação que a gente precisa saber fazer uma curadoria e ser arquiteto da nossa própria aprendizagem, para aprender o que realmente a gente precisa aprender. E a gente identificou o saber coletivo também como uma das tendências, que diz o seguinte, que a gente pode aprender de pessoas para pessoas, a gente pode ensinar de pessoas para pessoas, a gente pode criar redes de colaboração e de aprendizagem. A gente não necessita só que a empresa faça isso. E que se a gente souber o que o outro sabe melhor que eu, já pode ser um convite para que ele nos ensine, assim como o que eu sei melhor eu posso ensinar também. Então, passando muito rapidamente, claro que isso é uma coisa bem profunda, mas a gente não teria tempo para passar com profundidade em tudo isso, mas queria trazer um pouquinho o contexto desse novo mundo de aprendizagem, para a gente não achar que só a empresa me dando treinamentos é que vale, entendeu? Ou financiando o meu curso de inglês é que vale, porque senão a gente se coloca numa posição extremamente passiva, né, da aprendizagem. E talvez a gente não esteja pronto para esse mundo tão amplo que virou esse mundo conectado e com essas dimensões todas que a tecnologia nos trouxe. Então, só trazendo aqui uma breve introdução para a nossa conversa, Carol. Muito bom, Aibri. E aí eu tô aqui cheia de perguntas, as pessoas também já estão mandando aqui essas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai abrir esse espaço para o Botão trazer as perguntas para a gente debater aqui também. Mas uma questão que para mim fica muito, né, ao te ouvir, é assim, quando a gente fala do indivíduo SA, esse indivíduo tem um repertório cada vez mais diverso, uma série de experiências, e quer conectar aquilo que ele vai fazer na organização ou fora da organização, mas por meio do trabalho dele, com o que tem sentido para ele, com o seu propósito.
E eu vejo muitas pessoas, eu estudei, né, o tema de propósito de vida também, né, minha tese foi nesse assunto, então me interessa muito para saber a sua percepção também aqui, porque eu vejo muitas pessoas indo atrás de várias iniciativas de autoconhecimento. Então se inscreve em todos os webinars aqui do PSEG, faz MBA, participa de todas as lives que tem no Instagram, faz coaching, terapia, mas parece que ainda não consegue conectar todo esse repertório a serviço de identificar algo que tem sentido para ela. Então, eu queria te perguntar, como que você acha que as pessoas podem buscar identificar o que de fato tem sentido? Será que tem sentido sair correndo atrás de tudo que é a oportunidade de autoconhecimento? É só fazer um monte de curso e aí a gente identifica o nosso propósito? Olha, Carol, acho super pertinente, né? Ainda mais agora que a gente está nesse mundo aqui tão virtual e com tantos acessos, né? E com live de todos os tipos, trazendo todos os tipos de informação que a gente tem ou não tem. Mas, assim, tem duas coisas que eu queria frisar nisso. O primeiro será que a gente precisa ver tudo mesmo? Ou a gente pode selecionar coisas que realmente interessam e que estejam aí conectadas com o nosso coração aí, né? Com aquilo que a gente realmente acredita, entende que faz sentido e gosta de fazer e faz bem, né? Então, assim, primeiro eu selecionaria mais em vez de ficar olhando tudo, porque o mundo de informação é louco, a gente quer cada vez mais, né? Mas o que é aquilo que realmente importa para a gente? Então, essa é a primeira coisa. A segunda gente, precisa experimentar, sabe? Eu acho que não tem como a gente ficar só na teoria e não experimentar. Então, tentou trazer aquilo que vivenciou no processo de coaching, ou aquilo que leu, ou aquele webinar, né, aquele curso tal. Você tentou trazer isso para a prática de alguma forma, né? No mundo do trabalho ou em qualquer outro mundo que você esteja, no mundo das conversas, no mundo das relações com os amigos, no trabalho voluntário, na atividade que você possa fazer, enfim, tentou trazer isso para a prática para ver se isso realmente conecta com você, né? Porque se a gente não tentar colocar em prática, ela vai ficar no mundo das ideias. E o mundo das ideias cabe qualquer coisa, né? Cabe coisas que a gente acha maravilhoso, mas que talvez na hora da prática a gente não gosta de fazer, a gente não se conecta com isso, né? Não faz sentido. Então, eu acho que, assim, essas duas coisas, selecionar direito para não ficar maluco, né? E o segundo pôr em prática, né? De alguma forma tem jeito de pôr. E você, o que você acha disso? Porque você é uma estudiosa do assunto, né? Propósito foi sua tese de doutorado, né? E eu acho que você tem muito a ensinar para a gente sobre isso também, né? Que legal, Adri. Assim, te ouvindo, parece que foi você que fez a tese aí de doutorado no tema de propósito. Vou te dizer que a teoria... Oi? Eu nem li ainda a sua tese, Carol. Bem pesado, eu vou fazer um livro, vai ficar mais gostoso de ler, viu, Dri? Tô no processo aqui, né? Mas, assim, uma coisa muito legal que a teoria traz e que você confirma na prática é a importância da gente combinar ação e reflexão. Então, tem muitas pessoas que fazem muitas coisas, mas elas não se dão o tempo de refletir sobre o que fez sentido ou não para elas. E a gente vê que as pessoas estão realmente, verdadeiramente engajadas em tentar, em tentar, em tentar. Mas se ela não se dá o tempo ou busca ajuda, e aí sim, ter profissionais como um terapeuta, um coach, para um amigo, né, uma rede de apoio que ela troque com conversas verdadeiras, é importante que ela faça essa reflexão para conectar o que tem sentido e o que não tem. E por que tem? E por que não tem? Né? Isso. E depois experimentar. Porque eu vejo muita gente fica com aquela coisa meio cabeção, né? Sabe um monte de coisa, etc e tal. E aí fica com aquelas ilusões que você falou. E não vai para a prática experimentar, né? Eu achava que eu ia trabalhar com carreira de jovens no ensino médio. Porque eu falei, nossa, para mim foi tão difícil fazer uma escolha profissional, é tão cedo e tal. Fui fazer um experimento, fazer um workshop de gestão de projetos para o pessoal do Ser Mais. Dri, foi terrível. Eles não conseguiam parar quietos na cadeira. E aquele excesso de energia que tem naquela idade, que a pessoa não consegue controlar o corpo ainda. Eu falei, gente, eu não tô aguentando isso aqui, eu não consigo focar neles, porque eles mudam de lugar.
E aí eu percebi que aquele não era meu público, eu precisava de pessoas que já sabiam controlar o corpinho, né? Então, acho que e eu fui percebendo que era assim o que eu gostava, carreira, propósito, mas para pessoas de outra faixa etária, né? Então, acho que experimentar é muito importante. E isso que você trouxe de priorizar, é priorizar com base no que é verdadeiro. Porque as pessoas vão atrás de moda. Então, agora que está na moda, por exemplo, na área de gestão de projetos, é o ágil. Então, eu trabalho no RH, vou trabalhar no RH ágil. Mas você já parou para pensar se tem sentido ter um RH ágil dentro da sua organização? Né? Se tem a ver com a cultura, com o tipo de demanda? Porque senão, isso cansa. Ficar indo atrás de tudo que é coisa, que não tem conexão. Agora, quando a gente vê sentido, né, Dri? Assistir um curso num sábado, fica até, é um prazer, né? Não fica pesado. Então, o processo de desenvolvimento, ele não precisa ser pesado, né? Então, acho que tem algumas coisas que você falou da priorização, da experimentação, identificando por meio da reflexão o que gosta e o que faz bem, é essencial para a gente encontrar esse propósito, né? Então, muito legal te ouvir aí na nossa percepção que a teoria e a prática se encontram, né? E aí, Idri, uma outra questão que me vem muito forte é a questão que você trouxe das futurabilidades. E da dificuldade que hoje a gente tem de desenvolver competências socioemocionais. E aí eu queria te perguntar, como é que você orientaria nós adultos profissionais que já não tivemos essa experiência muitas vezes na educação formal, como é que a gente pode vencer esse desafio de conseguir gerenciar melhor as nossas emoções e melhorar nossa capacidade de relacionamento interpessoal? Desculpa. Carol, eu acho que está muito primeiro conectado com o autoconhecimento, né? Então vamos lá. Onde são os nossos pontos fracos? Quais são os nossos gatilhos, né? Quais são aqueles que nos deixam extremamente irritados, nervosos, que a gente pode ter reações fora do normal? Onde estão aqueles que a gente foge, né? Aqueles gatilhos que a gente foge, a gente não quer conversar, a gente se tranca no quarto, vira bebê emburrado, né? Então, assim, quais são esses gatilhos? Então, eu volto lá para o autoconhecimento, que talvez tenha sido conectado com a primeira pergunta nossa, né? Que assim, meu, preciso saber onde que eles estão, porque eu preciso prestar muita atenção em mim, né? Para eu não disparar esse tipo de coisa. Então, a outra coisa para mim é a leitura do ambiente. Que ambiente é esse que eu estou? E o que é importante para este ambiente aqui? Eu posso ou não posso ter esse tipo de reação? Eu tenho que ser colaborativo, eu não gosto de ser colaborativo, enfim. Então, tem que casar com esse ambiente. Eu preciso ler esse ambiente e aí eu falar assim: este ambiente casa com a pessoa que eu sou? Porque senão, né, é como se eu fosse destro e tivesse que escrever o tempo todo com a mão esquerda. É muito cansativo. Eu vou pirar nesse lugar aqui. Esse lugar vai me adoecer, né? Então, será que eu consigo casar esse ambiente que existe com aquilo que eu sei ser, que eu gosto, que é o mais confortável, que é onde me dá mais prazer? Então, eu acho que essas duas coisas são importantes, né? E eu não deixaria de olhar também as formas como eu reajo, se eu consigo, ao invés de reagir instantaneamente a muitas coisas, guardar um pouquinho para mim e pensar em casa. Lembra o cantinho do castigo que a gente tinha quando era criança? Hoje em dia é proibido, mas eu tinha o cantinho do castigo. Quando eu fazia arte, minha mãe me punha sentadinha lá no canto, né? Mas é meio a gente agora, como adulta, a gente se colocar nesse cantinho do castigo e olhar e falar e pensar ó, como que eu posso reagir melhor da próxima vez, né? Ou como eu seguro essa reação, como é que eu vou me incorporar aqui? Porque assim, eu não vejo mais aquele ou espaço para isso, ainda tem, tá? Eu vejo nas organizações, mas não existe mais aquele espaço para isso. Aqueles chefes que gritam, que mandam, que desmandam, que acham que a única vontade é a dele. Eu sei que existe isso muito, eu rodo em muitas empresas, eu vejo isso acontecer, eu vejo as pessoas autoritárias, mas eu vejo que isso está cada vez tendo menos espaço nas organizações, porque não é possível a gente, no século XXI, ver alguém gritar com o outro e achar que está tudo normal, ver alguém xingar o outro, ou fazer um assédio na frente dos outros, né, e achar que está tudo normal. Então, acho que assim, isso a gente tem que desenvolver com a gente mesmo, né? A gente tem que olhar e falar, isso eu não quero ser, né? E até essas pessoas têm que ser inspiração porque a gente não quer ser, né? E as inspirações porque a gente quer ser, a gente tem que olhar quem a gente quer ser. E aí eu acho que é trazer para a gente sempre, refletir,
digerir, olhar esse ambiente, o que, que tem aqui, né? Eu nunca me esqueço, uma pessoa que trabalhou com a gente, né? Ela trabalhava numa agência de publicidade, ela veio trabalhar na companhia de talentos. E aí, depois de um mês trabalhando com a gente, ela falou assim, é o primeiro mês da minha vida de carreira que ninguém me manda tomar naquele lugar. Eu olhei para ela e falei assim, como assim? Né? Como assim? Ela falou, pois é, o ambiente que eu estava era desse jeito, né? Era normal fazer isso. Eu falei assim, bom, aqui na companhia de talentos, se alguém mandar você fazer isso, você me conta, porque essa pessoa não cabe aqui dentro, não serve para gente, né? E eu acho que cada vez menos teremos tolerância para esse tipo de gente, sabe? Então a gente tem que se cuidar para não ser esse tipo de gente, né? Muito bom, Dri. E acho que tem uma questão que você trouxe do começo também, do gatilho, né? O que dá aquele gatilho que você fala, nossa, esse tipo de atitude mexeu comigo. E a gente só percebe essas coisas na relação com o outro. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento das nossas emoções, é muito fácil gerir as suas emoções quietinho na sua casa sem se relacionar com ninguém. E às vezes nem assim é fácil, né? Mas assim, já é bem mais fácil. Agora, quando tem um outro ser humaninho ali, que é diferente e às vezes parecido conosco, que ali dispara. Então, ter esse tempo, ir para o cantinho do castigo, que na verdade é um cantinho muito valioso de reflexão, e entender o que disparou aquilo em você, a gente começa a se apropriar do nosso processo de desenvolvimento, ao invés de ficar apontando só o dedo para o outro, né? Que é aquela história, quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente está apontando vários para a gente. Então, por que aquele outro incomoda em mim? Que aí a gente dá a oportunidade de crescer e aquele outro ser humaninho nem incomoda mais tanto. Né? E quando a gente coloca a culpa no outro, né? O outro é o vilão, logo eu sou a vítima, né? E a gente se coloca naquela posição de vítima, cara, é o pior lugar para a gente estar, não é? Porque a gente não tem ação, né? A gente se coloca num lugar de coitadinho ali e o outro é o vilão, né? Que a gente não consegue sair dessa relação. Então, como é que eu tomo conta disso? Como é que eu me empodero desse ser que sou eu, né? E me posiciono, né? Perfeito, Dri, muito legal. Eu também queria perguntar um pouco sobre aquela relação do profissional T, né, versus o I, que é só o especialista, ou especialista com competências mais abrangentes, mas eu tô vendo que tem várias pessoas fazendo perguntas nessa linha, e eu vou deixar para o Botão fazer essa pergunta para a gente depois, de uma forma mais consolidada, porque tem várias pessoas comentando, né? E eu vou fazer minha última pergunta aqui diretamente aí para você, para depois a gente poder abrir para as pessoas, né? E eu acho que, para mim, essa questão dos alquimistas da aprendizagem foi uma coisa muito interessante, né? De ler nesse relatório de tendências. Então, os designers de aprendizagem, que eu acredito que não necessariamente vão ser somente pessoas que trabalham no RH, né? Que vão desenhar os conteúdos e tal, mas que tem outros atores aí. Por exemplo, a liderança. Então, o papel do líder para conseguir ser esse curador de conteúdos e desenhar essa aprendizagem sob medida, né? E eu lembro muito de uma experiência, né, quando eu estava na companhia de talentos, quando eu tinha acabado de entrar, novinha, né, assim, em termos de desenvolvimento humano, como trabalhar com isso, e entrou um grande projeto super especial na Secretaria da Educação. E você sabia que para mim era importante trabalhar com o meu propósito, que tinha muito a ver com a educação. E você me alocou como head desse projeto, que muita gente achou uma loucura. Teve gente que chegou a me falar isso, né? Porque queria o projeto também e você deu para mim. E aí, eu sei que foram dias aí dias e meses, né, que eu te atormentei, você falou que falava mais comigo do que com a sua filha, né? Mas foi um período de desenvolvimento intenso para mim, porque eu estava conectada com o meu coração. Então eu entreguei tudo de mim naquele projeto, né? E eu nunca vou esquecer isso. Então eu acho que a importância do líder de ter esse olhar para o liderado cria de fato essa conexão e aí a gente volta para o propósito, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Carol, eu acho que assim, tudo que eu li sobre engajamento, né, de pessoas, se conecta com o líder e o liderado se conhecerem num grau onde o líder consegue pegar aquele pontinho que engaja o seu liderado e colocar nos projetos e no lugar certo, né? Então, assim, isso depende muito do líder, de estar conectado com o liderado, mas depende do liderado contar também para ele, né? Vamos combinar que ele não precisa ser adivinho, né?
E muitas vezes o liderado também não sabe. Então, por que não essa proposta de descobrirem juntos o que conecta, né? Que é o ponto principal da conexão e do engajamento vem muito desse pontinho aí. Onde que está esse pontinho que nos conecta e que me conecta a essa empresa, que me conecta a esse projeto, que me conecta a essa atividade, né? Então, e isso só se dá através da abertura dos dois lados, precisa ter abertura dos dois lados nessa conversa, precisa ter exposição, precisa ter vontade de conexão, né? Então precisa muito disso. Senão não vai rolar, né? Então, essa arquitetura da aprendizagem, ela pode se dar de várias formas, mas pode ser montada através de fórmulas 1000 que existem aí, né? As 10 maneiras de se montar uma arquitetura lá, mas pode ser feita através de uma conexão muito pessoal, né? E isso é uma coisa que precisa ter abertura dos dois lados, precisa ter confiança dos dois lados, né? Como é que eu confiei que você entregaria um projeto daquele tamanho, era um projeto enorme, durou 1 ano quase, né? Sozinha e uma menina, né? Você era uma menina. E assim, se eu não tivesse conectado contigo naquele momento, sabendo que você daria tudo para que aquilo fosse perfeito, eu não confiasse, não acreditasse em você, não teria saído, né? Então, assim, sim, eu sabia que minhas horas iam ser bastante com você, eu tinha certeza disso, mas eu me conectei que isso ia acontecer, porque eu confiava muito em você e você em mim. Então, eu acho que, cadê a confiança das organizações? Eu acho que está faltando muito essa conversa, sabe? E a confiança passa muito pela abrir as vulnerabilidades, tudo aquilo que vocês já estão ouvindo, né, por aí, mas passa por isso, sim. Passa, fala assim, eu não sei, você me ajuda. Eu nunca fiz isso, tudo bem, eu não fazer isso e você me ajudar. E onde que está essas conversas francas e honestas que a gente tem que ter, né, para a gente realmente conectar esse processo, né? E, Dri, é muito legal te ouvir nisso também, porque você convida os liderados também a se posicionarem nesse processo, né? A se responsabilizarem pelo próprio desenvolvimento, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente fica esperando dos líderes ou da empresa, sei lá quem é a empresa, né? Que na verdade a empresa é um conjunto de pessoas, inclusive nós somos parte dessa empresa, né? Sem a gente colocar, né, o que a gente já descobriu sobre a gente, o que é importante, o que eu tenho interesse, o que eu tenho paixão, nem sempre a gente compartilha. E aí, como é que o líder vai adivinhar, né? E, o meu líder, eu vejo muitas pessoas no MBA sofrendo com líderes que não estão tão bem preparados e alguns não estão tão distantes desse modelo que você está dizendo que, graças a Deus, está ficando no passado, mas alguns ainda estão num modelo antigo. E aí eles ficam muito angustiados, e a gente sempre convida a eles darem o primeiro passo, então, de estabelecer uma conversa de confiança, de feedback, né, de abertura, de mostrar a vulnerabilidade, como você disse. Fala, olha, eu ainda não estou pronto para fazer isso, mas é uma coisa que eu quero estar. Então, se você puder me dar uma oportunidade, um pequeno projeto, eu quero fazer. E eu até propor o projeto. Então, acho que chamar esse protagonismo é muito bem-vindo, né, para o processo de desenvolvimento. Diga, Adri. Não, eu queria falar assim, muitas vezes esse líder, ele é esse monstro, né? Ou essa pessoa que não se conecta tal, por o medo dele, né? De não dar conta disso, né? E a partir do momento que você abre a brecha para ele ser humano também, quem sabe você consegue colocá-lo num patamar meio de somos humanos e vamos conversar, né? Porque uma pessoa sensata faria isso, né? A gente pensar assim e humanizar o outro, né? Vamos humanizar, em vez de demonizar, né? Vamos humanizar aquele cara maluco, aquele cara que grita, aquele cara, né? Que a gente fala, pelo amor de Deus, como é que existe gente assim, assim? Então, se a gente tentar humanizar e falar assim, puxa vida, ele deve ter os problemas dele, as inseguranças dele, e talvez eu tenha uma forma de me aproximar dele, talvez a gente consiga dar um passo mais largo do que simplesmente falar mal do chefe no cafezinho, entendeu? Porque isso aí é só desperdício de energia, não leva ninguém a lugar nenhum, né?
Então, acho que é muito nesse tom que eu convido vocês, né? Tendo esses tipos de problema, se aproxima, tenta achar o ponto fraco ali para humanizar a pessoa e conversar com ela como gente, sabe? Muito bom, Dri. Até a Luciana Fischer vi aqui que ela comentou gestão humanizada, gostoso de participar, né? Acho que a gente naturalmente foi trazendo aí alguns valores também para a nossa conversa, né? E aí eu queria pedir para o Botão trazer para a gente um pouco, né, do que tá vivo esse chat aqui, um monte de gente trazendo questões, algumas similares, outras completamente diferentes. Então, se você puder sintetizar aí, Botão, que a gente, por onde a gente pode começar aqui a responder? Bom, meninas, primeiro, parabéns pela discussão. O chat realmente está bombando aqui. Eu já até peço desculpas que não vai dar para atender todas as perguntas. Mas eu acho que um dos principais questionamentos que vieram aqui, Carol e Dri, já estou tomando a liberdade de te chamar de Dri, tá? É o seguinte, é justamente essa questão do profissional em I, né? Um profissional especializado e um profissional em T, que é o especializado, mas que cobre as outras áreas, tá? Então, dentro deste contexto de especialização, primeiro ponto, vale a pena uma pessoa que já é formada na área se dedicar a se especializar tanto naquele determinado assunto? Por exemplo, o camarada formou em agronomia, vai fazer um MBA em agronegócio. Ou aqui mais trazendo para o nosso foco, ele é formado em algum curso relacionado à gestão de pessoas. Aí ele fica se especializando, como você mesmo falou, né? Você tem muito conteúdo aí, hoje em dia, para selecionar, e ele vai sempre se especializando na questão de gestão de pessoas. Se esse é o caminho a ser tomado realmente. E por fim, já dentro desse contexto, essa foi uma pergunta enviada pelo RF e pelo Luan Moura. Tá? E depois aí o Túlio Carvalho e o Lucas Rodrigues, eles complementam. Há espaço nas empresas hoje para esse olhar mais generalista, não específico? Acho que essa daqui foi a principal temática que bombou, tem algumas outras que eu selecionei, mas vamos começar por essa. Bom, vamos lá. Eu acho, primeiro, eu perguntaria para essa pessoa que está buscando, o que você quer, né? Você quer ser um especialista na sua área? Você quer se aprofundar cada vez mais? Você se sente extremamente feliz com isso? Nada contra, vá em frente, se especializa, seja esse profissional aí que você quer, que você almeja. Ou você quer ser um gestor de pessoas, um líder de organização? Onde você quer, né? O que você quer fazer? Porque assim, se você gosta desse seu espaço de especialização, de ser a pessoa mais especialista no mundo naquele tema, não tem nada contra isso. Eu acho que você pode fazer isso, né? Agora, quando você quer seguir uma carreira mais generalista, uma carreira de gestão, uma carreira de liderança, você vai precisar abrir. Aí não adianta você ficar aprofundando só nessa mesma temática, e você vai precisar abrir, você vai precisar conhecer de muitas outras coisas, você vai ter que ser mais generalista, né? Se tem espaço para generalista, tem espaço para generalista nas empresas. Eu acho que tem muitas áreas que deixaram a especialização profunda para abrir lateralmente, ou seja, será que a gente não tem que olhar o mercado? Será que a gente não tem que olhar o cliente? Será que a gente não tem que olhar o desenvolvimento, a inovação de formas diferentes? Porque, assim, hoje em dia, o nosso concorrente, a gente sabe de onde vem. E não é o óbvio mais, né? Não é óbvio. Então, assim, se eu olhar para a própria companhia de talentos, enquanto a gente faz processos seletivos maravilhosos com muita gente, tem as techs aí, né, fazendo muita coisa usando a inteligência artificial e fazendo por um software, um programa, um processo qualquer aí. Vai chegar na qualidade que a gente faz? Provavelmente sim. Daqui a alguns anos a inteligência artificial ela vai aprendendo, né? E era o nosso concorrente direto até alguns anos atrás, que a gente sequer imaginava, né? Então, qual é o concorrente da empresa? Se a gente ficar super especialista em seleção de pessoas presencial, eu não vou estar olhando o mundo, eu não vou estar olhando os prováveis concorrentes que venham de formas que a gente nem imagina,
né? Então, se eu não tivesse lá atrás começado um processo com o beta, com a plataforma, etc, etc, talvez hoje eu teria morrido como empresa. Então, sim, eu preciso de generalistas que olhem, né, de uma forma mais ampla. Então, as empresas estão investindo nisso também. Áreas que olham, ou pessoas que olham de um jeito mais amplo e menos especializado. Assim como precisa de muitos especialistas. Vocês imaginam agora na pandemia as empresas que estão desenvolvendo vacinas, né? Se juntaram a pessoas cada vez mais profundas em entender o processo de vírus, o processo de vacina, o processo, enfim, todos esses que a gente está vivendo aí. Então, precisamos de bons técnicos e gente aprofundada. Por isso que eu falo que conecta com você, onde você quer ir, né? E desenvolver sua carreira nesse espaço, né? Que você gosta, que você conecta. E não sei se respondi tudo. Queria acrescentar também, Dri, que além dessa carreira em Y, né, que a gente chama, né, que a pessoa pode ir para um movimento de assumir um cargo de liderança e cada vez mais ampliar suas competências mais transversais, né, gestão de pessoas ou a carreira técnica, que a pessoa, que nem toda empresa tem esse espaço, né? Às vezes a pessoa técnica fica estagnada ali para sempre como aquele técnico, tipo analista de alguma coisa, né? Mas tem empresas que dão espaço para essa pessoa cada vez mais aprofundar o conhecimento naquela área. Isso é maravilhoso, né? Desenvolver pesquisas transversalmente na sociedade, é incrível. E tem uma nova modalidade que é a carreira em W também, que tem a ver com gerenciamento de projetos. Por quê? Quem entende isso a gestão de projetos é uma tendência para todos os profissionais, não só para quem é gerente de projetos com esse chapéu de GP, né? Mas cada vez mais conhecer e dominar competências de fazer projetos acontecerem na realidade, que projeto é inovação. E o mundo que está sempre se transformando, cada vez mais vai precisar de projetos. E a gente vai ter menos funções e mais missões, dentro e fora das organizações. Então, essa competência de gerenciamento de projetos, você entender qual é a demanda, qual é o objetivo, como planejar, como articular isso com pessoas, porque projeto raramente a gente faz sozinho, e fazer acontecer, superando os desafios, isso acho que são competências transversais aí aos profissionais que trabalham nesse mundo que é em constante transformação. Então, eu queria também trazer essa perspectiva da carreira em W, que também é uma possibilidade aí para muitas pessoas, né? E aí... Não, e só lembrando que um dos skills aí que a gente fala, que são habilidades portáteis, dentro do Futurabilidades, que é aquela tendência que eu mostrei, é a gestão de projetos, né? Porque a gestão de projetos, ela, independente da empresa que você vai, esse skill, independente da função que você esteja, esse skill é necessário, né? E ele vai ser cada vez mais, porque as empresas estão deixando as hierarquias de lado para se conectarem via projetos, né? E quem vai liderar esse projeto? Quem vai fazer parte desse projeto, né? É quem sabe fazer gestão de projeto, né? Então é super importante, sem dúvida. Perfeito. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Botão, que eu tenho visto que estão crescendo aqui as dúvidas, né? Tem até algumas relacionadas ao curso, né? MBA, e sou formado, tenho uma certa formação versus MBA, e até para já puxar um pouco essa informação, né, Botão, que no curso, né, de MBA de gestão de pessoas, gestão de projetos é uma disciplina que tem muito foco aqui no MBA USP-Exalc, porque a gente sabe que essa é uma capacidade importante de gestão quando a gente fala de gestão de pessoas, né? Então, para trazer um pouquinho desse curso também, que tem uma riqueza que vai muito além de você conhecer os processos de recursos humanos, que são essenciais também para a liderança, não só para quem trabalha no RH, né? Saber selecionar pessoas e talentos, identificar quem é a pessoa-chave para aquela vaga, é fundamental, não só para quem tem o olhar do RH com essa função, mas para o gestor que vai, no dia a dia, cuidar dessa pessoa, né? E vai ter responsabilidade sobre o desenvolvimento dela. Então, queria também trazer aí para o Botão que perguntas que estão relacionadas a esse tema que a gente está discutindo. Não, bacana, meninas. Eu acho assim, Carol, vou até dar o meu ponto de vista aqui, né? O pessoal que entrar depois da grade vai ver que a grade não é necessariamente tão específica desse jeito como você mesmo colocou, né? Apesar de ser um MBA em gestão de pessoas, você tem diversas áreas que são abrangidas aí nesse sentido, tá?
Então é algo bastante legal para trabalhar. E eu vou jogar, na verdade, a pergunta da Ipadri com uma outra reflexão que a gente teve aqui para tentar casar os pontos, tá? Nos 2 dias anteriores que eu participei, a temática foi digital business, ou como que as mudanças aí dessa questão da digitalização acelerada pela pandemia está influenciando na nossa rotina e na nossa especialização, tá? E aí, no começo, me corrija depois se eu ouvi errado, você falou que acho que 36% dos profissionais que se formam, eles acabam sendo analfabetos funcionais aí, eu não sei que temática que seja, tá? Olhando esse contexto de digitalização, né, essa pauta de talvez uma tara pela especialização que muitas pessoas acabam tendo, você acha que nós estamos trabalhando com uma Ferrari sem piloto, né, já que nós temos aí uma série de tecnologias surgindo, confrontado com esses 36% que são analfabetos funcionais, você acha que está acontecendo algo nesse sentido ou não? É difícil responder isso, né, Botão? Mas vamos lá. Algumas coisas que me vêm à mente aí quando você me faz uma pergunta dessa. Eu acho que independente desses 36%, a gente está essa Ferrari está desgovernada assim, porque a gente como ser humano não acompanha a velocidade da tecnologia. A tecnologia tem um crescimento exponencial, enquanto a nossa absorção como ser humano e a nossa potencialidade, ela é mais linear, né? De pegar uma coisa, deixar o velho para trás e colocar isso em prática no lugar do outro. Então, e se a gente for ainda olhar este ser humano dentro de uma organização que tem todas as burocracias, regras, compliances, etc., para seguir, a Ferrari está mais desgovernada ainda, né? Porque até a gente sair de tudo que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é, o que a lei dá, o que não dá, o que a CLT manda, o que não manda, a tecnologia já está bem à frente de tudo que a gente tem condição de fazer. Então, assim, na minha opinião, a partir do momento que as empresas notam que isso pode ser impeditivo, ou seja, toda a governança estruturada dentro, principalmente das grandes empresas, né, quando essa governança atrapalha a gente a ter a velocidade da tecnologia, é preciso delegar mais, é preciso deixar mais livre o ser humano, é deixar o erro acontecer com mais flexibilidade, mais facilidade. Aí sim a gente, como humano, consegue se aproximar um pouco mais dessa explosão que é a tecnologia, porque senão a gente vai ficar ali presinho em todas as burocracias e governanças criadas para as grandes organizações. E por isso que as startups têm uma velocidade muito maior, né? O acompanhamento das startups acaba sendo muito mais ágil, porque elas não têm todas essas coisas presas, né, como tem as grandes organizações. Então, assim, eu nem ligo tanto a preparação do nosso público. Sim, isso é super importante, porque o público mais preparado, né, se você pegar países onde o ensino fundamental não é tão deficitário quanto o nosso, as pessoas descolam muito mais rápido, se aproximam muito mais rápido da tecnologia do que a gente, né, dessa velocidade. Então, é um empecilho, mas eu acho que tem outros empecilhos que a gente precisa cuidar junto. Né? A educação lá atrás precisa, nós precisamos formar gente que saiba ler, escrever, entender o que sabe, né? O que aprendeu, e aprender mesmo, mas a gente tem que mexer no sistema não só educacional, mas a gente tem que mexer também em toda essa burocracia de empresas aí e se a gente vai para o governo, então, é mais difícil ainda, né? A gente ainda tem um pouco mais de dificuldade de chegar na exponencialidade que a tecnologia chegou, né? Enfim. Bacana, meninas. Ô, Carol, acho que só uma pergunta que acabei fazendo várias na primeira interação que a gente teve aqui, Dri, talvez não tenha ficado coberta, tá? A RF perguntou aqui se vale a pena naquela questão de especialização. Ela já é formada numa faculdade de RH, por exemplo. Se vale a pena, né, aí até chamando para o curso, fazer um MBA em gestão de pessoas nessa linha. Legal, vou começar e aí depois vou ouvir a Adriana também, né? A Adri aqui trazer a perspectiva dela de mercado, né? Na nossa perspectiva, faz muito sentido porque o MBA de gestão de pessoas, ele é muito mais amplo
do que uma formação de graduação em recursos humanos, né? Você vai ver coisas num nível, mesmo quando você fala de recrutamento e seleção, por exemplo, você vai ter contato com profissionais que fazem isso na prática, né? Com vários business diferentes. Então, você vai crescer a profundidade, né? E a complexidade do que você aprendeu. O curso de MBA de Gestão de Pessoas, ele foi estruturado pelo professor Antônio César Amaru Maximiano, é um grande professor da área inicialmente de gestão, né, da FEA USP. Então, a sua formação em termos de gestão, modelos de negócio, inovação, tudo isso que a Adri está trazendo, ela é uma profissional de recursos humanos, mas é uma gestora, né? Então, ela tem que conhecer muito além de RH, né? Tem que entender como é que o mundo está mudando, quais são novos processos de aprendizagem, como é que eu posso olhar o indivíduo, o grupo, as interrelações, o mundo, né, as tendências. Então, é uma visão muito mais ampla, tá? Então, acho que você vai expandir. Mas claro que a gente puxa muito a sardinha para o nosso lado, e nós somos apaixonados por esse curso, né? E os alunos a gente tem alunos aqui também comentando que são nossos alunos, também falando aí, vocês podem ouvir diretamente deles. Mas aí queria ouvir um pouquinho da perspectiva da Drice, na visão dela, até como uma pessoa que também conhece de recrutamento, né? Uma pessoa que faz um MBA versus, né, uma graduação, né, nessa área, como é que você vê essa diferença, Dri? Então, eu acho que você endereçou bem assim, o leque de oportunidades que se abre, né, quando se faz uma especialização. E eu, antes de escolher, eu iria na ementa do curso e os professores que vão dar. Ia pesquisar bastante isso. Quer dizer, o que vai me agregar frente àquilo que eu aprendi lá na faculdade? O que vai me trazer a mais? Eu me interesso por isso que vai me trazer a mais. E quem são esses profissionais que vão ministrar essas aulas? Então, são profissionais que são referências, que vão me inspirar a aprender mais, que vão me fazer conectar com esses assuntos com mais profundidade, que vão trazer network para mim, porque eu acho que assim não é só o que eu vou aprender, mas com quem eu vou me relacionar, né? Quem são as pessoas que vão fazer parte dessa turma comigo? Eu acho que tudo isso precisa ser tomado em conta a hora que você for escolher. Né? Eu não iria simplesmente para ter um MBA no meu currículo, não iria. Eu não perderia esse tempo se eu não tivesse me aprofundado em 100% do que eu vou aprender, com quem eu vou aprender e quem fará parte desse meu círculo aí. Eu iria com mais profundidade nisso. Aí sim eu tomaria uma decisão, né? Porque só para ter um negocinho para fazer tique no currículo, né? Não iria de jeito nenhum. Perder tempo. Muito bom, Dri. E aí convido a todos aí também a conhecerem, né, o MBA, a nossa grade, né? E que tem muito espaço para tópicos especiais também, que a gente chama, porque a grade muitas vezes até tem uma ideia, né, de prisão, e que você fica aprisionado, e você faz a grade com muita antecedência. Só que as nossas aulas no MBA à distância, né, são ao vivo. Por quê? Porque mesmo que a Dri dê aula para gente amanhã sobre recrutamento, por exemplo, sobre desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, daqui a 6 meses, quando ela voltar, o mundo já mudou. Então, o conteúdo tem que ser diferente. Por isso que as nossas aulas são sempre ao vivo e a gente não grava e fica passando eterno, né? Sempre reconvida os professores. Então, olhem sim a nossa grade, os nossos professores, né? Para você poder conhecer e tomar a decisão aí do seu MBA, né? E Botão, queria saber se tem mais perguntas aí para gente ainda nesse nosso tempo. Não, tem mais perguntas sim, só complementando a Carol, né? É só entrar lá, acabando o jabá, no dia 30/9 começa a nova turma, tem lá a grade, como ela colocou, uma grade extremamente, que é uma referência, e eu confio, viu? Até porque eu estou inscrito para fazer esse próximo curso. E tem uma pergunta legal aqui, pegando um gancho até com a última colocação que a Adri fez, da questão da tecnologia e que é possível, né? Tem que dar esse margem ao erro para ter-se uma evolução. E uma das perguntas aqui, da Fernanda, numa relação entre o líder e o liderado. O que fazer, né, naquelas situações em que o foco, às vezes, do líder está mais no erro do que nos acertos? Vou começando então aqui, né? Eu acho que
quando a gente fala de erros e acertos, eu até vi um pedido aqui de uma pessoa pedindo referências de livros e tal, né? Tem um livro muito lindo da Brené Brown, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Ela tem TED também, sobre o poder da vulnerabilidade. No Netflix tem Call to Courage, né? Então, assim, ela tem uma diversidade. É uma pessoa que, assim, eu sou fã, né? Ela e a Adri estão ali do ladinho, ali para mim, ó, estão no coração, né? Que me ensinam muito e me inspiram também, né? Porque eu acho que a aprendizagem tem muito a ver com inspiração, né? Não adianta ser uma coisa só racional se não pegar no coração, aí não gruda, né? Assim. E eu acho que a Brené Brown ela traz uma perspectiva importante nessa questão do foco, que tem a ver com a gente olhar para a nossa vulnerabilidade como um convite à conexão com o outro. Então, se o seu gestor, por exemplo, está sempre olhando para aquela parte do copo vazio, né, também convidá-lo a fazer uma reflexão sobre o que significa, né, o vazio, né, que é uma oportunidade para a gente crescer, né, e até uma outra referência nesse sentido é da Carol Dweck, né, o Growth Mindset, mentalidade de crescimento, porque tem muita gente que tem uma mentalidade fixa, né? Que é assim, eu tenho esse QI, eu tenho essa capacidade, é isso aí. Então, quando recebe um feedback, é quase como se fosse assim a comprovação da sua incompetência, né? E o Nonaki Takeuchi, que são autores nessa linha de gestão do conhecimento, aprendizagem, eles falam, todos nós seremos incompetentes alguns dias. É natural, isso é esperado. Tá? Então, acho que, pelo menos a Brené Brown me trouxe a esperar de mim ser humana, muito mais do que ser perfeita. E aí eu vou dormir toda noite, ao invés de pegar aquele chicotinho, ou quem tem aquela espada, né, de samurai, cada um tem o seu instrumento de tortura, né? Ao invés de dormir, pôr a cabeça no travesseiro e ficar me sentindo devedora e já acordar com aquela sensação de estar atrasada, eu acho que me fez um convite a me olhar com mais humanidade e esperar de mim ser um ser humano que tem as suas imperfeições e está no processo constante. Somos seres inacabados, né? Como diz Paulo Freire. Então, assim, eu acho que todos esses autores aí, trazendo um pouco da teoria também, né? E algumas recomendações aí de literatura, nos convidam a olhar para as nossas falhas como coisas que são partes do ser humano, né? E convites aí a gente evoluir cada dia mais, né? O que você acha, Adri? Faz sentido isso? Carol, adoro todas as citações que você fez. Eu também me inspiro com, né, Brené Brown e etc e tal. Eu acho que faz super sentido. Mas eu entendo que dentro das organizações muitas vezes não tem espaço para o erro, né? Não tem esse espaço. E aí é muito difícil a gente criar esse espaço para o erro, né? É muito difícil a gente ser a pessoa que levanta a bandeira e fala que pode ter erro, sim, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que é um caminho difícil, mas é um caminho que tem que ser trilhado, porque a empresa que não está aberta hoje a errar é uma empresa que não está disposta a aprender também, né? E se não está disposta a aprender, é uma empresa que não vai que vai sucumbir daqui a pouco, não vai sobreviver a este mundo, né? Porque este mundo, ela está na mão das empresas que falam erra rápido e corrige rápido, né? Então, em vez de ficar procurando culpado e fazendo milhões de investigações de quem errou, como é que a gente corrige isso, aprende com isso e não erra mais isso? A gente erra outra coisa, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa começar a conversar, né, com as pessoas, mesmo que seja assim, olha, eu ainda sou muito júnior aqui, eu ainda não tenho como lá em cima fazer isso, mas porque no meu ciclo de aqui eu não consigo começar esse tipo de conversa, né? Talvez isso aqui se expanda, né? Então eu acho que é nesse sentido de que não tem espaço para ser perfeito mais nesse mundo. Nós temos espaço para ser imperfeito, para errar e para tropeçar e começar de novo, né? Eu acho que é difícil fazer as empresas perfeccionistas, né? Ou as pessoas perfeccionistas estão lá em cima da liderança aceitarem isso, mas aos poucos a gente vai precisar fazer isso, senão essa empresa vai morrer, né? Isso aí. E passo de novo aí para o botão. Meninas,
eu praticamente tive uma aula aqui hoje, tá? Muito bacana o nosso bate-papo. Fico muito feliz de ter participado, tá? Como vocês puderam ter acompanhado aí, o chat está bombando, muitas perguntas, tá? Mas, infelizmente, em função aí do horário, nós vamos ter que parar por aqui. Então, eu vou passar para vocês aí darem uma palavrinha final e se despedir do pessoal, para daí eu dar o recado de encerramento, tá bom? No mais, Carol, prazer de novo estar aqui com você, Idri. Um prazer, espero poder conhecê-la pessoalmente na primeira oportunidade que a gente tiver. Obrigada, Botão. Prazer também te conhecer. Eu quero fazer sua aula famosa de Excel agora. Eu preciso aprender esse negócio, né? É uma das coisas que eu preciso expandir. Eu acho que meu recado final vem bem, né, no que a gente veio falando até aqui, né? Se aprofunda um pouquinho no que você gosta, se aprofunda no que você quer para você e vá à luta, sabe? Não fique esperando que a empresa te dê, que o emprego perfeito chegue, que as condições meteorológicas permitam, sabe? Vá à luta, briga pelaquilo que você quer, não se coloque numa posição de vítima, né? Desenvolvimento é isso aí, né? É diferente de treinamento, é desenvolvimento. Então, tá na sua mão também, tá bom? E, Dri, queria te agradecer profundamente por você ter disponibilizado o seu tempo, compartilhar seu conhecimento, sua experiência e essa amorosidade que você tem, que eu acho que traz muita conexão, né? Você é uma pessoa muito inspiradora e continuo aprendendo com você sempre, então fico muito feliz que você vai estar também no nosso MBA, né? Para a gente estar cada vez mais juntinhas. Eu sinto saudades de trabalhar no dia a dia com você, né? Nos nossos projetos. E acho que de mensagem final para as pessoas que estão aqui, nos escutaram, eu acho que combinar isso que a gente trouxe lá no começo de reflexão e ação é fundamental. Então, vocês fizeram parte aqui de um momento super gostoso de trocas, que muitas coisas foram levantadas. O que conectou com você? Então, vai para o cantinho do castigo, que a gente pode aí renomear, dê o nome que você quer, o cantinho da reflexão, o cantinho do acolhimento, para você ter momentos de fato, para aprofundar e se conectar, né? Se cuidar, olhar para você, até para você estar bem para o próximo, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, você colocar a seu serviço planejamento e organização, né? Para ter rituais. Você tem um momento na agenda. Eu, domingo à noite, eu escrevo no meu diário. É um momento que eu paro e reflito sobre o que eu estou sentindo. Às vezes na correria eu falo, não estou sentindo nada. Aí eu escrevo, tenho que escrever que eu estou sentindo nada. E na verdade, estou um pouco incomodada com uma coisa. Na verdade, estou muito triste com uma coisa. E estou muito feliz. Tem que celebrar mais isso porque eu não estou celebrando. Então, eu acho que um convite para a gente ter momentos mais no nosso cantinho aí da reflexão, ir para cima, ir para ação, como a Adri falou, assumir o protagonismo pelo nosso processo de desenvolvimento, transformar os ambientes por onde a gente passa, e quando não for possível também, ir, né, buscar, levar o seu barquinho aí para um outro espaço em que seja assim possível errar, porque senão é impossível inovar, é impossível transformar, a gente fica sempre no mesmo, né? Então que vocês levem essa transformação aí por onde vocês passarem, tá? Obrigada. É isso aí, né, moçada? Show de bola, então. Se você gostou, no dia 8 de agosto, vai ter muito mais, tá? Então, uma série de palestras, a possibilidade de interação aí com professores, coordenadores dos cursos, tá? Então, para os interessados, sabadão, dia 8 de agosto, das 13 às 18, como é que você faz? Você entra aqui no link que o pessoal colocou aqui embaixo, se inscreve, lá vai ter as orientações para você baixar um aplicativo, que depois vai aparecer um QR Code aqui dos ladinhos, tá? E aí lá vai ter toda a programação com todas as atividades, as possibilidades que você pode explorar, tá bom? Então, meninas, agradeço novamente, agradeço ao público que nos assistiu até agora, pelo menos dos webinars que eu participei foi recorde de público, então muito bacana. Um beijão para todo mundo, uma boa noite e até a próxima. Espero vocês no Sim. Até.